E agora a gente vai falar um pouco do crema. Bem, vamos lá. A gente falou de pato, falou como é que chega nesses elementos geradores. E aí, qual foi o problema que foi resgatando um pouco do que eu falei do histórico lá atrás? A gente construiu as rodovias, né? Elaborava identificava os elementos geradores, identificava quais eram as tarefas relacionadas àqueles elementos geradores, definia qual é o nível de esforço, qual é a classe da rodovia, fazendo a multiplicação disso através das composições de custos, achando equipamento, pessoal e insumos necessários, e calculando aquilo, eu tinha meu plano de trabalho anual de orçamento e minha rodovia estava mantida. Isso é lindo. Quando você fala assim, eu falando assim, explicando, seria maravilhoso. O problema é que, à medida que os anos vão passando, o pavimento ele vai perdendo a sua vida útil, né? Então, por mais que você vai fazendo tapa-buraco, por mais que você vai fazendo selagem de trinca, por mais que você vai fazendo um micro-revestimento, por mais que você vai fazendo algumas pequenas fresagens e recomposições, né? O pavimento ele vai chegar no momento em que ele precisa, o contrato de manutenção ele não cabe mais. O que cabe ali agora é um contrato de restauração. Então, eu tenho que fazer uma intervenção mais profunda. E aí, a gente tinha um problema muito grande, né, que aí em 2001, né, foi que a gente começou a vislumbrar. Por quê? Aí, como eu falei no histórico, né, a gente começou a implantar as rodovias na década de 40. Na década de 60, a gente já tinha todas as capitais já interligadas, né? E a gente vê um crescimento muito grande de implantação, e construção, e pavimentação, duplicação de rodovias. Mas quando chegou ali, nessa época, ali nos anos 2000, então a gente já tinha ali uma malha rodoviária, vamos colocar da década de 60, né, porque aí a gente já tinha as capitais, a gente já tinha 40 anos de malha implantada, e o tráfego, né, a economia cada vez crescendo mais. Então a gente começou a ter uma necessidade de fazer projetos de restauração. Só que a gente tinha um problema, porque a malha já tinha passado de 40 mil, 50 mil quilômetros de rodovia. E para você fazer um projeto de restauração, fazer todos os elementos necessários, isso demorava um tempo na elaboração. E quando você demorava esse tempo na elaboração, a rodovia ela é viva, né? Como eu falei, ela é dinâmica. Então o tráfego continuava passando, o desgaste acabava aumentando cada vez mais, e percebeu-se a necessidade naquele momento da gente ter contratos de restauração, né? Contratos de restaurações, aí eu vou explicar o que é funcional ou estrutural, né? Mas que a gente conseguia fazer, elaborar e contratar e começar a executar de forma mais rápida. Nesse momento foi que, em 2001, foi quando a gente começou um trabalho junto com uma iniciativa do Banco Mundial, né? Onde ele trouxe um programa nesses moldes que eu falei, que ele já aplicava em outros lugares do mundo, Chile, Argentina, tem o programa CREMA, que é um programa onde ele associa uma etapa de restauração com uma etapa de manutenção. Então, metade do contrato você utiliza para fazer as restaurações e você continua mantendo ele através de taxas de desempenho na segunda metade do contrato. Então, a gente tinha contrato de crema. Aí eu vou falar um pouco do histórico do programa Crema, né? Mas a gente teve períodos de contrato de crema de 2 anos, 3 anos, são os que a gente chama de são os cremas funcionais, ou crema primeira etapa, ou os creminhas, como vocês estão vendo em 2001, até os cremas estruturais, que são os cremas de segunda etapa, ou os cremas de 5 anos, né? Então, normalmente a gente tinha ali 1 ano ou 1 ano e meio, dependendo se o contrato fosse 2 ou 3 anos do creme primeira etapa funcional, de é, restauração da rodovia funcional. Quando eu falo funcional, é o quê? Que eu trabalho na capa de rolamento, eu não trabalho nas camadas de pavimento, do pavimento inferiores à camada de rolamento, que seja base ou subbase, tá? Quando eu começo a entrar em base e subbase, eu começo a entrar nas camadas de. Eu começo a entrar no crema estrutural, que é o crema segunda etapa. Só explicando, esse conceito ele evoluiu até chegar hoje, em 2021,
essa IN de 2020, depois eu vou falar da IN de 2021, mas esse conceito veio evoluindo e ele veio meio que se misturando, que é creme primeira etapa com creme segunda etapa. A gente já vai chegar lá. Mas o importante era que a gente tinha que ter contratos em que eu tinha um investimento inicial, um fluxo de caixa mais alto numa restauração, seja ela funcional ou estrutural, e depois eu tinha umas taxas de desempenho onde eu pagava uma mesada para a empresa contratada, e aquela mesada ela tinha um desconto a partir dos elementos geradores, que eu falei lá no início. Então, por exemplo, se tivesse um buraco na rodovia, eu perdia tantos por cento um DX daquela taxa mensal. Digamos que a taxa mensal dela fosse 1 milhão por mês. Então, a gente foi fazer a vistoria, tem 5 buracos na pista. Então, ela tinha um DX a menos naquele 1 milhão, ela ganhava ali 900, 800 mil. A roçada tinha que ter no máximo 30 centímetros. Você passava, matava alta, tinha um outro deflator. Defensa quebrada, outro deflator. Então, metade do contrato você tinha um investimento muito alto, né, na etapa de restauração, e a segunda metade do contrato você tinha os padrões de desempenho, uma mesada com deflatores a partir dos elementos geradores de manutenção, dos serviços e tarefas que, por algum motivo, a empresa não tinha executado como devia. Tá? Então, falando no histórico das instituições de serviço, né, que permearam o programa CREMA ao longo desses anos, você veja que é um programa que vai de 2001 a 2022. Então, a gente tem aí 21 anos de programa, né? E eu vou mostrar para vocês, ele foi diretamente responsável pela melhoria, né, após a implantação das rodovias, a melhoria da qualidade dos nossos pavimentos, né? Então, a gente teve o CREMIN em 2001, foi um início ali de um programa que a gente estava começando a estruturar o programa CREMA. Quando foi em 2013, a gente teve o PIR 4, porque o PIR 4 era um grande programa de tapa-buraco, né? O Creminha começou, mas a gente estava aprendendo como é que funcionava ainda, como é que funcionava o programa por desempenho, e aí a gente fez um programa de PIR 4 que era basicamente a gente ter planos de trabalho, né, patos muito robustos, com serviços ali dentro, e a gente ia tapando buraco, fazendo reconformação, fazendo alguns micros, né? Mas principalmente um grande programa de tapa-buraco, que a ideia é não voltar para isso, tá? E aí, a partir de 2005, o programa Clima é estruturado, e aí ele começa mesmo, 2005, 8, 11, 12, 16, 22, 20, 22, e atualmente também, lógico que a gente não tem tanto quantidade de crema hoje por conta de recursos, que ele precisa de um fluxo de caixa mais alto que os programas de pato, porque ele não é um plano de trabalho, mas ele é um programa baseado em soluções de restauração, eu vou explicar. Mas é importante a gente ter essa linha do tempo, né, de como o programa Crema foi instituído, e como ele melhorou, né, a qualidade das nossas rodovias. Então, bem, aqui é só uma estruturação de como é que funciona, né? Isso aqui foi a publicação do boletim. Então, eu vou falar um pouco da instrução número 16, e aí, que foi essa, e depois eu vou fazendo alguns, vamos dizer assim, contando um pouco o histórico do programa, e aí a gente vai dizendo como é que ela está hoje. Então, extensão dos projetos, primeiro ponto, né? Então, limitação em 100 quilômetros, admitindo variações de até 20%. Então, os contratos poderiam ir até 120 ou até 80. Por que isso? Lá atrás, quando a gente estava falando do programa Crema, nesse momento aqui, onde a gente teve em 2012, a gente teve a instituição do programa Crema primeira etapa e o Crema segunda etapa. E aí o que aconteceu? Os programas de Crema, principalmente o programa de Crema segunda etapa, tinham contratos de 450 quilômetros, 400 quilômetros, 330 quilômetros. E é um contrato para uma empresa, né? Então, imagina, para em 5 anos, né? Na verdade, são 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, a empresa tem que restaurar, né? Aplicar todas as soluções que eu tinha no contrato, numa extensão, por exemplo, de 400 quilômetros. Em 2 anos e meio, é como se eu estivesse fazendo ali basicamente 150 a 180 quilômetros ano de restauração. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa para uma única empresa executar. E o que a gente percebeu na época, né, quando eu fui coordenador geral de manutenção, é que esses contratos muito grandes, né, lógico, quando você tem um contrato maior, você tem uma diminuição na parte administrativa, né, você condensa todo esse indireto num contrato maior.
Só que o que aconteceu é que esses contratos não estavam performando, os contratos não estavam conseguindo executar o que deveriam, né? Então, assim, a gente reduziu esses contratos, limitando eles a 100 quilômetros, no máximo 120 e 80, que foi uma extensão ótima e realmente foi um feeling que a gente teve lá de ver como é que foi o desempenho dos contratos, quanto uma empresa conseguia executar por ano e tudo. Então, o que a gente percebeu. Então, período de contratos, opção de 3 ou 5 anos, né? Antigamente a gente tinha de 2 a 5, aí a gente falou, não, 2 é muito pouco, até pelo conta do trabalho administrativo que a gente tem para poder fazer uma licitação em projeto. Então, o ideal foi que a gente fizesse contrato de 3 a 5 anos. 3 contratos mais funcionais, 5 anos contratos mais estruturais. Nessa IN de 2020, a gente tirou o conceito de CRIMA 3 anos e 5 anos, CRIMA primeira etapa e CRIMA segunda etapa, virou tudo CRIMA. A gente só definiu até onde, até em que nível de intervenção estrutural o programa ia, tá? Então, porque, por exemplo, você tem um contrato de pato, você tem um contrato de crema, você tem um contrato de restauração. O contrato de restauração, ele não tem limitação, tá? Então, vamos lá. Limitação do que eu falo o quê? De soluções estruturais. O que é solução estrutural? É você descer em base, subir base. Então, reciclagem de base. Reciclagem de base é uma solução estrutural. Teoricamente, no contrato de pato, não é para você ter serviço de reciclagem de base, porque o contrato de pato é um contrato de manutenção. No contrato de crema, primeira etapa, que seriam esses cremas anteriores de 2 anos, você também não tinha essas soluções, você aplicava a solução apenas na camada de rolamento do pavimento. Então, você não tinha reciclagem de base, você tinha fresagem, recomposição, tudo trabalhando na faixa de rolamento. Quando você ia para o crema 5 anos, o crema 5 anos permitia até uma certa quantidade, até um certo percentual que a gente vai ver daqui a pouco, em que você implementasse soluções na estrutura do pavimento. Reciclagem de base, condição de N coisas, cimento, brita, cal, reconstruções até, né, trocas de bueiro. Então, ele permitia no crema segunda etapa, ou esse crema 5 anos, que você fosse até esse ponto. E aí, a partir eu falei, não, eu tenho que fazer uma intervenção em estrutura maior do que esse percentual. Quando você passava desse limite do crema segunda etapa, aí você ia para os contratos de restauração. Aí o contrato de restauração não tinha limite. Se você quisesse reciclar de ponta a ponta toda a rodovia, reciclado. Tá? Então isso é para a gente poder, só que aí também o contrato de restauração ele carece de um projeto muito mais detalhado e uma demora muito maior para poder elaborar esse projeto. Já os contratos de crema, você tem uma padronização das soluções, e o contrato de pato são serviços. O contrato de pato é mais rápido, o contrato de crema já é um pouco mais modulado, porque você tem soluções padrão, e o contrato de restauração não, ele é um projeto mesmo, tá? Então, bem, aí falando um pouco, isso aí seria um curso de inventário rodoviário, né, e um curso básico sobre pavimento, não sei se já tiveram. Mas o que é que ficou, o que é que estava como a gente trouxe como atualização para em 2020, né? E aí, recapitulando o que era no passado, a parte de levantamentos. O IgG, né, que antigamente era apenas nas 10 primeiras estações de segmento, então, nas 10 primeiras estações ali você fazia o IgG, dali da para frente você estimava. E agora não, o IgG é exigido em toda a extensão do lote de 20 e 20 metros alternados. A gente percebeu isso porque estava dando uma discrepância muito grande você medir o IgG só nas 10 primeiras estações e o resto do contrato, no contrato de 100 km, você não exigir mais nada. Isso poderia ter discrepâncias muito grandes, né? E o LVC, a gente percebeu que com o advento do IgG, o LVC não afetaria, porque qual era a ideia anterior? Eu fazia o IgG nas 10 primeiras estações de segmento e eu fazia o LVC antigamente de 200 e 200 metros por trecho. Então, eu fazia um IgG, que é um levantamento visual, né, que você tem um índice de grupo ali mais apurado no começo, e a partir dali você ia com o LVC. Só que quando você falava a partir dali eu ia com o LVC, a quantidade de erros ali era muito grande. Então, a gente falou o seguinte, não, tira o LVC e a gente coloca o IgG no lote inteiro. Isso foi a atualização que a gente fez da proposta do crema anterior, né? Contagem de tráfego, né? Antigamente a gente tinha 12 horas em 5 dias, aí a gente alterou isso a 24 horas durante 7 dias, que é o ideal, né? Aqui só falando sobre a instrução normativa que rege isso, né? A deflexão, espaçamento de 40 e 40 metros alternados, isso manteve do que era anteriormente, podendo ser com viga Menkman ou com a utilização de equações, né, de
para o equipamento do FWD, né? Então, quem conhece também, você pode medir ela com a viga ou com a FWD, lógico que a FWD é muito mais rápida. As sondagens, então, todos os segmentos, antigamente a gente não tinha isso, agora a gente trouxe para a instrução, todos os segmentos homogêneos de investigação da espessura nas camadas de revestimentos existentes, então, sondagem rotativa. Então, em cada segmento homogêneo, se fazendo um parêntese aqui, de como fazer os segmentos homogêneos. Então, segmentos homogêneos são aqueles a partir do levantamento onde você ia aplicar uma solução. Então, aqui eu vou fazer uma fresagem com recomposição, aqui eu vou fazer um micro-revestimento, aqui eu vou fazer uma reciclagem de base. Então, você vai definir as tensões que podem ser de no mínimo 300 metros e de no máximo 3 quilômetros, tá? Só dando um briefing aqui sobre o que é segmento homogêneo. Então, definir segmentos homogêneos era obrigatório em que você fizesse sondagem rotativa para definir e estimar a espessura, principalmente da camada de revestimento. Tá? Segmentos homogêneos, né, eles teriam que ter obrigatoriamente levantamento de deflectômetro, sondagem de GG, que é parte de diferença acumulada, isso não é importante muito, não é tão importante. Acostamento. Nos casos da existência de plataforma suficiente para a reabilitação de acostamento, parece que as soluções não devem ter movimentação de terra, a superfície deve estar adequada para a execução do investimento. Antes, o crime não permitia que você conseguisse, que fosse possível você fazer um nivelamento do acostamento. A partir dessa instrução se eu tenho um acostamento já reconformado, ou imprimado, ou em TSS, por exemplo, e que ele esteja nivelado com a pista, eu posso fazer a pavimentação desse acostamento para que ele nivele com a pista. Né? Isso vai dar um conforto até mais para o usuário e, dependendo do segmento, você pode utilizar isso até como se fosse uma terceira faixa. Tá? Cadastro, né, de drenagem foi incluído, né? Item para demolição de meio fio, nos casos de recomposição, isso era um erro que existia no levantamento do programa, a gente não contabilizava o custo para demolição do meio fio, apenas para construção, e necessidade de recomposição de meio fio ou de sarjeta, né? Nos casos de intervenção na base dos acostamentos. Também não tinha, foi isso mais uma correção da origem, né, dos princípios ali de levantamento do programa CREM. Sinalização horizontal, limitada à execução da sinalização provisória, e vertical, detalhe se o escopo do programa CREM comporta. Recomposição de defesa metálica, limpeza de placa e recomposição de placas. Fábio, por que a parte de sinalização foi tão enxuta assim? Porque nós temos um outro programa, antigamente não existia, né? Então, quer dizer, já tem o programa BR Legal, a gente já tem mais ou menos uns 7 a 8 anos, mas a gente tem um outro programa que ele é voltado diretamente à parte de sinalização rodoviária, com outro padrão de sinalização. Você já deve ter tido aula aqui com o Pedro Cacheta, que é o coordenador de engenharia de trânsito da CET, que ele explicou todos os padrões do BR Legal, então ficaria sobrepondo se o programa CREMA tivesse os mesmos padrões. Então, a ideia é que o programa CREMA trabalhe sempre com a parte de sinalização vertical e horizontal provisória, que posteriormente o programa BR Legal passe por ali e dê toda, né, aquela qualidade de sinalização que a gente tem hoje, que melhorou muito a segurança do usuário. A parte de sinalização de obra foi uma coisa também que a gente incluiu, que não tinha, né? Então, placa de sinalização de obra, condes, tambores, cavaletes, né? Então, a operação de bandeirola e parecida, isso não era contabilizado no programa CREMA, a gente corrigiu isso e incluiu também. Então, eu estou falando do CREMA atual e estou trazendo o que foi, como é que ele veio evoluindo ao longo dos anos, né? E as frequências anuais, né? Manutenção, conservação, inclusão da norma para roçada, a gente teve uma atualização da norma para roçada, então nível de esforço, que era o que eu falei no programa, que eu falei quando eu expliquei o pato, os contratos na região norte são 6 roçadas por ano, nordeste 3, centro-oeste 4, sudeste 4 e sul 5, né? Obras de arte, obras de arte especiais e sinalização, os dois foram, a sinalização para o BR Legal e para obra de arte especial para arte, né? Então, só para vocês entenderem, assim como o BR Legal, a gente tem a parte
sinalização já nesse padrão novo, o ProArt também, que é um programa muito parecido com o que é o programa Crema, mas voltado para a habilidade especial. Então, a gente tinha no programa Crema alguns serviços relativos à parte de manutenção e recuperação também de obra de arte especial. Então, a gente tinha ali apicoamento, jateamento, trocas de defensa, né, troca de new jets, defensa continuando estando no Crema. Mas a gente tinha alguns serviços ali de manutenção de obra de arte especial. Isso saiu porque foi colocado num programa novo, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, de como é que funciona, né, os quantitativos aí referenciais, né, de manutenção e conservação para afastamento no primeiro ano, o que é que eu falei? Você tem um primeiro ano, a primeira metade do contrato com serviços de restauração e uma segunda metade do contrato onde você tem serviços de manutenção. Então, por exemplo, o que é que você tem nesse serviço de manutenção? Você tem reparo localizado, selagem de trinca, operação e sinalização por banderola, que foi uma coisa que a gente colocou agora, roçada, e aí cada uma delas, capina manual, estocamento de árvore. Então, isso aqui é uma planilha padrão do que vai construir a mesada. Então, isso aqui vai tudo virar, você está vendo a extensão total aqui 100 quilômetros, então isso aqui vai virar um valor mensal em que esses itens daqui, caso a contratada ela não consiga cumprir, né, manter aquele padrão de qualidade, isso é debitado, né, daquele valor mensal, né? Então a gente tem aqui também a recomposição e defesa metálica, isso é a parte de sinalização, né? Que teoricamente o BR legal vai entrar, então defesa metálica, limpeza de placa, sinalização, recomposição de placa, e a parte de obra de obra de arte especial é a recomposição de barreira NGS, caso tenha algum acidente quebre, recomposição de guarda-corpo e limpeza de ponte também, né? Isso também está incluído. Remendo profundo, né? Remendo profundo é uma discussão que a gente tem grande, né? Principalmente nessa mesada, que esse quantitativo de remendo profundo, o pessoal sempre reclamou que era muito pouco. Então a gente fez uma adequação na mesada ao longo ao longo da segunda metade do contrato, né? Então foi indicado como solução de recuperação, espessura de 25 centímetros para a correção de pequenas áreas com base efetuosa, limite admissível de 5% por área total, incluindo pista e acostamento, né? Então, áreas maiores de extensão devem ser tratadas como reconstrução parcial. Então, eu não posso fazer remendo em cima de remendo, porque se eu fizer vários remendos profundos um atrás do outro, isso acaba virando uma reconstrução. Então, serviços complementares, né? Então, a resolução de pequenas ocorrências no trecho que fazem parte do escopo de serviço de manutenção e conservação de rotineiro são remoção mecanizada de barreira, remoção mecanizada de barreira solo e rocha, recomposição de bueiro, aí tem aqui um exemplo, né? Limpeza e desobstrução, que inclusive são aqueles mesmos itens que a gente estava vendo lá no pato, enrocamento de pedra arrumada, enrocamento de pedra jogada e execução de muro de gabião. Então, limite de 2% do valor do orçamento final. Então, eu posso porque o programa Crema, como eu falei anteriormente, é um programa voltado para a parte de uma revitalização funcional ou uma reconstrução ou uma intervenção estrutural. Mas esses serviços que estão aqui são serviços, como eu falei anteriormente no PATO, são serviços de manutenção rotineira. Então, acabava que o programa Crema não contemplava o serviço, ele contemplava o serviço de manutenção rotineira, que é aquela primeiro ponto lá, naquela primeira prioridade, que era a segurança do usuário, tapa-buraco, era recuperação de meio-fio. Só que tinha aquele segundo ponto lá, que era a proteção do corpo estradal, que o programa Crema não trazia. Então, a gente, nessa atualização, não todos, algumas ele tinha, mas algumas não. Então, nessa agora, a gente trouxe para o programa alguns itens, mas limitaram a 2% do valor do orçamento, que são eles. Remoção mecanizada de barreira de solo em rocha, remoção de bueiro, recomendo de pedra arrumada, pedra jogada, execução de gabião. Então, se a gente identificar, por exemplo, eu tenho um contato de crema e apareceu em algum momento ali, por N motivos que podem acontecer, por exemplo, uma erosão num pé, num corpo de aterro, ou então algum problema, às vezes em áreas urbanas, alguma ligação clandestina que aquilo esteja prejudicando o corpo estradal, a gente pode lançar a mão desses serviços aí para poder tratar e resolver aquilo sem ter que fazer nenhum tipo de contratação emergencial, tá? Foi suprimido, né? Que aí foi suprimido o seguinte item que estava na instrução, né?
que em casos excepcionais, como da impossibilidade de local de realizar o levantamento existente da empresa, supervisor do trecho, deverá criar grupo, compor de técnicos, a estudo de levantamentos. Isso aqui é uma coisa que a gente, que estava na instrução, a gente tirou. Não fazia muito sentido, tá? Então, soluções predominantemente funcionais. Definição de soluções deve seguir como referência a PRO11, o dimensionamento do reforço do pavimento e o resultado do GG de cada segmento. Então, parágrafo único, e isso é extremamente necessário e importante, o degrau máximo admitido entre pista e acostamento é de 5 centímetros, tá? Então, desníveis maiores do que 5 centímetros, isso aconteceu na execução passada de contratos nossos de crema, isso pode interferir muito na segurança do usuário, caso a roda, por exemplo, ela caia ali naquele desnível, isso pode ocasionar acidentes. Eu, particularmente, já passei por essa situação no Piauí, na BR-135, onde por conta de recapeamentos suscetíveis, né, seguidos que a gente teve, era uma rodovia estadual que nós federalizamos, né, era uma estadual implantada, pavimentada, coincidia com uma planejada nossa federal, BR-135, e o Estado veio fazendo recapeamentos em cima de recapeamentos, e quando a gente recebeu a rodovia, a gente chegou a ter degrau ali na casa de 30 centímetros. Então, se a roda escapasse, era acidente na certa. Bem, intervenção estrutural, né? E aí esse é um ponto que eu vou explicar em N20, e eu vou explicar o que aconteceu para em 2021 a gente atualizar principalmente esse ponto aí. Então, intervenção estrutural. Então, definindo o conceito considerando serviço de reciclagem de base, reconstrução parcial e reforço maior que 4 centímetros, o limite é de 25% da extensão do lote. Então, assim, a gente entende, o DENIT entende, que se na hora do levantamento, na hora da definição dos elementos geradores, dos serviços e tarefas, e qual é o quantitativo que você for utilizar de cada serviço desse, se eu tiver serviço de reciclagem de base, reconstrução parcial e reforço maior que 4 centímetros, e a somatória desses valores, né, igual expliquei anteriormente, for maior, né, desculpa, se as soluções implantadas, se as soluções que estejam indicando serem implantadas dessas três soluções ao longo do segmento forem maior do que 25% da extensão do lote, ele não pode ser mais feito como crema, tem que ser feito como contrato de restauração. Então vamos lá. Se eu tenho um segmento que eu estou estudando para fazer um projeto de crema de 100 quilômetros. E nesses 100 quilômetros, digamos que eu tenha 10 quilômetros de reciclagem de base, mais 10 quilômetros de reconstrução parcial e mais 10 quilômetros onde está aparecendo reforço de 4 centímetros. Então, eu tenho 30 quilômetros dentro dos 100, onde aparecem essas três soluções, de acordo com o meu levantamento, com o meu projeto. Se isso acontecer, eu não posso fazer mais como crema. Isso era a nosso entendimento em 2020, né? Então, que a gente tinha colocado ali. E aí a gente fechou a instrução e começamos a rodar os projetos. Vou passar aqui por resumo e depois eu vou explicar o que é que mudou. Então, quais foram as principais mudanças, né? Intervenção estrutural, a gente colocava, antes estava até 80% da extensão do lote, mas não dizia exatamente o que era intervenção estrutural, você podia entender que o micro revestimento era uma intervenção estrutural. Na atualização, a gente colocou 25% da extensão, mas disse quais são as intervenções que entendemos como intervenção estrutural. GG nas 10 estações, virou toda a extensão do lote. LVC, toda a extensão do lote, isso foi suprimido. Sondagem apenas nos segmentos homogêneos com intervenção de base, a gente colocou rotativo em todos os segmentos homogêneos. Obra de arte especial e sinalização sem diferenciação, agora a gente colocou uma planilha de manutenção separada para sinalização e obra de arte especial, mas os serviços estruturais caíram para os outros dois programas, o BR Legal e ProArte. Sinalização de obras não tinha previsão, a gente colocou. E remendo profundo, previsto na passagem de manutenção do primeiro ano, depois a gente colocou como limitado a 5% da área total. Então, essas foram as grandes atualizações, e aí eu vim trazendo um histórico de tudo que aconteceu no programa Crema, até a gente chegar em 2020. Quando a gente parou nesse ponto, em 2020, começamos a rodar os projetos. Aí teve um pequeno problema,
e nós tivemos que atualizar isso, que é que eu vou explicar aqui por fim. Intervenção estrutural. Então, a gente permaneceu com os mesmos 3 serviços como conceito, quer dizer, 6 serviços aparecerem no nosso projeto, a gente entende que esse segmento é uma intervenção estrutural. Só que a gente subiu o limite para 40% da gestão do lote, a gente estava 25%. Né? Então, você vê que a gente estava limite 80% para intervenções de base, aí ficava muito aberto. Em 2020, a gente mudou para 25%, mas quando a gente começou a fazer os projetos, devido a condição da nossa malha estava já bastante deteriorada, tudo quanto era levantamento de projeto, sempre a gente estava tendo mais de 25% da extensão do lote com esses 3 tipos de intervenção. Então, estava virando tudo para a rede de restauração. Então, virou para a rede de restauração, demora mais, a quantidade de levantamentos é maior e tudo. Então, assim, a gente deu uma flexibilizada e aumentou um pouco, né, esses limites, né? Então, saiu de 25% para 40% da extensão do lote, para que a gente pudesse trazer mais contratos para dentro do programa Cremo, tá? Bem, pessoal, é isso. Eu não vou me estender muito. Acho que é importante dar essa visão geral do que é pata e crema junto com o histórico. Isso complementa com a aula do planejamento que eu fiz, né? Que se você pegar naquela aula de planejamento, que foi a aula anterior, vocês perceberam que lá naquela aula de planejamento, eu acho que a gente fecha o ciclo muito bem, quando o PNMR dizia o seguinte, olha, pavimentação são tantos bilhões, obra de arte especial, obra de arte especiais são tantos bilhões, sinalização são tantos bilhões, né? Quando a gente chegava naqueles valores na parte de planejamento, agora vocês conseguem saber através dos módulos, né? Então, o Gil explicou a parte de obra de arte especial. Então, a gente explicou naquele valor que eu expliquei do PNMR, que chega lá em tantos milhões ou bilhões de obra de arte especial, é através dos contratos de manutenção, do PROST de manutenção e do PROST de reabilitação. Então, o Gil explicou como é que você chega naqueles valores, como é que você define o que é reabilitação e o que é manutenção. Então, a partir daquelas definições, você consegue chegar naquele custo de planejamento. Naquele item de sinalização, que aí você tem a sinalização do Patos, tem a sinalização do BR Legal, quando o Cacheta explicou, ele explicou quais são os padrões do BR Legal, por que ele é mais caro, né, e qual é o tipo de benefício que tem, aquilo você consegue voltar e chegar no custo de planejamento do BR Legal. E no item de pavimentação, que era o que eu estava explicando, que eu expliquei agora, nessa parte de pavimentação aparece lá tantos bilhões de reais. E nesse item de pavimentação onde aparece tantos bilhões de reais, são basicamente 3 contratos: pato, crema e restauração. Então, o que eu expliquei hoje foi basicamente pato, crema, e o que não for, entra como projeto de restauração, que é um projeto mesmo, né? Então, esses 3 itens aqui, então, vocês entenderam como é que a gente consegue construir o pato, porque chegou num certo ponto onde a rodovia, o nível de esforço da rodovia não consegue mais suportar um tapa-buraco, com pequenas intervenções, aí eu passo por uma crema, e o que eu expliquei agora, quando o nível de intervenção estrutural passa de 40%, que é o que está valendo agora, na intervenção do pavimento, aquilo evolui para um contrato de restauração. Então é assim que funciona o encadeamento. Então, esses 3 contratos aqui somados vão chegar naquele valor do PNMR que a gente tem de pavimentação. Tá certo?